Olá, gente linda, abençoada. E aí, como está o dia de vocês? O meu dia já é aqui caminhando para ir treinar, mas eu confesso, a minha vontade era de ficar ali, acolhidinha, dormindo num quentinho, no conforto. Estou aqui só pela misericórdia. É pela misericórdia que eu vivo e pela fé, né? Porque não é fácil, mas quando a gente coloca Jesus na frente de tudo, a gente vence cada obstáculo, né? E é assim que eu faço. Eu coloco ele na frente de tudo para me poder continuar de pé mais um dia. E é isso. Hoje eu estou meditando sobre conversar, sobre se comunicar, né? A importância que é da gente se comunicar, da gente ter uma linguagem e o nosso relacionamento muitas vezes entre família, com Deus, né? Não é tão direto, não é tão... É como se não tivesse assim um relacionamento muito pobre, né? Então aí eu fiquei perguntando hoje, amanheci, né? Como que tá meu relacionamento, minha comunicação com minha família, com Deus. E aí eu fiquei mais assim, desperta, né? Para poder... Então a gente tem que procurar ter uma comunicação livre e aberta, né, com o nosso Jesus, e também com a nossa família, né, que muitas vezes a gente deixa passar como estamos sentindo, como eles estão se sentindo, e aí a gente acaba sendo um tropeço, né, na vida do outro. Em vez de ser uma união, se reunir com o mesmo propósito, a gente acaba atrapalhando um ao outro, o evoluir do outro, porque não existe relacionamento íntimo, não existe relacionamento pessoal. Então é isso, porque o que eu penso assim, se a gente não consegue se comunicar com Deus, né, transparente, direto, ter intimidade com Ele, como que a gente vai ter um relacionamento com a nossa família? Como que a gente vai entender o outro, né? E a forma que a gente trata a Deus é a forma como a gente trata o outro, né? É isso que veio na minha cabeça. Se eu trato Deus com intimidade, se eu trato Deus de uma forma respeitosa, carinhosa, eu também vou ser assim com a minha família, porque eu tenho que ser um exemplo, tem que começar por mim. Eu não posso cobrar deles se eu não faço. E não há nada melhor do que esse momento que eu faço aqui, caminhando, né, indo treinar. Não há nada melhor do que fazer uma reflexão, né, sobre o meu relacionamento com Deus e com a minha família, né, que é o projeto de Deus. A nossa família é o projeto de Deus. Por muito tempo eu fiquei ligada no trabalho, trabalhando. Então eu não parava para pensar nessas coisas de ter tempo com a família, de escutar a família, me pondo muito ocupada com coisas materiais, né? Então quando vem um diagnóstico e a gente para, a gente começa a entender mais.
E aí, pessoal, eu estou aqui, vou continuar um pouquinho, né? Que eu estava caminhando e aí eu tive que entrar para começar a treinar. E uma coisa que me chamou muita atenção, como eu estava falando de comunicação, o meu esposo, ele acredita que fomos vindo da OPA, né? Do macaco. Então, na mentalidade dele, nós viemos do macaco. Ele não acredita em Deus. E é muito, porque assim, é muito difícil quando a gente vive com um homem que não acredita em Deus. E o mais incrível que eu descobri é o seguinte: quando eu conheci ele, eu era uma reikiana, então não estava ainda na vibe de Jesus, né? Buscando Jesus. Conhecia ele de ouvir falar, mas eu não tinha intimidade que eu tenho hoje, né? Que hoje eu posso dizer, depois que eu passei pelo vale da sombra da morte, eu conheço Jesus de perto. E aí eu vim descobrir o meu propósito mais ainda quando hoje ele falando que a gente veio do macaco. Então eu falei, se a gente veio do macaco, por que o macaco ainda continua macaco? Por que o macaco não mudou o seu aspecto, ainda continua macaco? Né? E o ser humano continua ser humano, quer dizer, aí ele falou, porque o macaco evoluiu, sumiu e só existe o ser humano, quer dizer, esse tipo de macaco que foi macaco já não é mais macaco, é ser humano para ele, né? Aí eu falo, então se o macaco veio de uma partícula, né? Então quem criou essa partícula? Quem criou o macaco? Porque se Deus fez o mundo com palavras, faça isso, isso e tenha sol e vê o sol, tenha a chuva e vê a chuva e tudo. E todas as coisas foram criadas com o pensamento primeiro. Então, quem foi o criador dos macacos no começo, né? Porque tem que ter um criador. Se o macaco não vem assim do nada, como a gente também não veio do nada. Então, ele não soube me dar resposta, né? Então, é isso. Então, se a gente cria, tudo é criado mental para poder existir na matéria, então como é que as coisas vêm como uma mágica do nada? Aparece uma partícula, aparece um macaco para depois aparecer. Aí ontem, né, sobre essas questões assim, que ele diz, por que a pessoa que é crente diz que a pessoa que pensa diferente acha que a pessoa é estúpida e tal. Aí eu fui explicar para ele, não na verdade, Jesus veio aqui para ensinar a gente como a gente tem que ser. Então Jesus não é religião. Você não tem que se apegar à religião, você tem que se apegar a Jesus, porque ele vai levar o caminho, né? E Jesus, ele veio aqui dizer como a gente tem que ser. Na verdade, Jesus falou, eu dei um exemplo, né, da mulher que os homens queriam tirar pedra nela, se eu não me engano, porque ela foi adúltera. E aí Jesus falou, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E os homens sumiram. E aí Jesus falou, cadê os homens que queriam jogar as pedras? Eles sumiram. Jesus era o único que poderia. E então Jesus era o único que poderia fazer isso, era o único que poderia tirar a primeira pedra. Mas ele não fez, porque ele não está aqui para julgar. E ele fala, venha como estás, mas ele não quer que tu permaneça. Porque se tu vem para Jesus e não muda, não tem sentido, né? Jesus é mudança de mentalidade, é mentalidade. Então tem gente que está preso, que eu digo a ele, você está preso e aí ele acha que eu que estou presa, mas eu não vou discutir com uma pessoa assim. Então Jesus falou, tu tem que perdoar o teu inimigo, sei lá, 7 vezes 77. E eu fui explicar para ele, Jesus é uma pessoa que ele vai te perdoar sempre. E se eu não te perdoar, ele não vai me perdoar também. Então, o ensinamento de Jesus é perdão, muito amor.
Eu estava tentando gravar esse vídeo, né, para poder ter algo para falar, porque também eu estava em meditação, como sempre estou quando eu venho treinar. Então, a minha meditação que Deus falou comigo hoje é aqui, falando: tudo bem, seu marido não acredita em Deus, não acredita em Jesus, mas você acredita, você é o suficiente. E é através de você, de mim, a esposa do meu marido, é através de mim que eu vou mostrar quem Jesus é. E é bom, porque como que eu posso dizer? Responsabilidade que eu tenho aqui. Foi por isso que Deus uniu a mim a ele, porque ele é duro de entender e só precisa de uma pessoa que já teve milagre